Chegamos ao 8º episódio da nossa série sobre as cartas do baralho cigano. E hoje vamos falar de uma carta que costuma causar bastante medo quando aparece em uma leitura: o caixão. Mas será que essa carta significa necessariamente a morte? Não. Antes de qualquer coisa, precisamos entender o verdadeiro papel do caixão dentro de uma leitura. Essa carta fala principalmente sobre fim, encerramento, perda, desapego e transformações profundas. É aquela situação que chegou ao seu limite e precisa ser encerrada para que alguma coisa nova possa começar. E nem sempre esse encerramento é fácil. Às vezes o caixão aparece justamente quando estamos tentando manter algo que já não funciona mais. Um relacionamento, um hábito, uma maneira de pensar, uma situação profissional ou até mesmo uma fase da nossa própria vida. Por isso eu vejo essa carta também como um convite ao desapego. Ela nos pergunta: o que você ainda está tentando manter, mesmo sabendo que já chegou ao fim? E como sempre, as cartas ao redor são fundamentais para entender o que exatamente está chegando ao fim. Por exemplo, caixão com a âncora pode indicar que um encerramento relacionado ao trabalho. Caixão com navio pode representar uma mudança profunda, um afastamento ou um encerramento. Já o caixão com a árvore merece uma atenção especial quando a pergunta envolve saúde. Nesse caso, a interpretação precisa ser feita com muito cuidado, observando todas as cartas da leitura. E aqui eu faço uma observação muito importante. O baralho cigano não substitui a avaliação médica, e uma carta nunca deve ser usada sozinha para diagnosticar uma doença ou prever uma morte. Em outras situações, o caixão pode trazer uma mensagem muito positiva. Afinal, se uma pessoa está passando por uma doença, por um problema ou uma fase difícil, o caixão também pode representar justamente o fim daquela situação. Então, nem sempre o fim é algo ruim. Às vezes o fim é libertação, é deixar para trás aquilo que já cumpriu o seu propósito, é fechar uma porta que estava impedindo você de seguir em frente. E existe um lado espiritual muito forte nessa carta. O caixão nos ensina que existem momentos em que precisamos aceitar que uma fase terminou, mesmo que o nosso coração ainda não esteja preparado para isso. Porque enquanto ficamos presos ao passado, podemos impedir que o novo encontre espaço para chegar. Algumas das principais palavras-chave dessa carta são fim, encerramento, perda, desapego, conclusão, transformação, libertação, ausência e mudança profunda. Então, quando o caixão aparecer em uma leitura, não olhe imediatamente para ele com medo. Olhe para ele e pergunte: o que precisa terminar? O que eu preciso deixar para trás? E o que pode nascer depois desse encerramento? Porque muitas vezes o caixão não está dizendo que tudo acabou. Ele está dizendo que uma determinada fase acabou. E talvez a maior mensagem dessa carta seja justamente essa: algumas coisas precisam terminar para que a nossa vida possa começar de novo. Esse foi o 8º episódio da nossa série sobre as cartas do baralho cigano. E no próximo episódio vamos continuar nossa jornada, conhecendo mais uma carta e aprendendo não apenas o significado individual dela, mas principalmente como ela conversa com as outras cartas dentro de uma leitura.